Como conversar com alguém que está preso num vício sem aumentar a sua culpa ou sua vergonha? O que ajuda e o que atrapalha quando nós tentamos orientar uma pessoa que está sofrendo? No estudo de hoje, nós vamos entender como as palavras podem influenciar o processo de recuperação e descobrir maneiras mais sábias e amorosas de abordar um tema tão delicado. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Muito bom ter a sua companhia nesta nossa nova temporada. Nova não, né? Estamos chegando ao final, né? Certo, diretor? Estamos chegando ao final, nossa última semana, temporada livre do vício, deste novo estudo. Aí sim, esse estudo que está disponível para você através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, pelo WhatsApp. Estudo feito pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra, apresentador do programa Claramente aqui na TV Novo Tempo e do programa, acho que é Equilíbrio na rádio, certo? Você sabe isso, meu diretor? Acho que é Equilíbrio na rádio. Tem na rádio também, Dr. César Vasconcelos, tá? Então, uma pessoa com uma longa experiência, e você pode ter esse material à sua disposição, você que tem alguém para ajudar, você que está lutando, você que está... Esses dias a gente fez um programa, porque eu sempre estou no Além dos Fatos na rádio, das 5 às 6 da tarde, e fizemos um programa sobre vícios. Foi muito interessante a participação e a interatividade aí do pessoal, dizendo uma porcentagem, a gente sempre faz uma enquete, uma porcentagem enorme de pessoas que estão lutando, estão seguindo, estão buscando se libertar. E aí, quando a gente fala de vício, estamos falando lá, por exemplo, apareceu, né, de compras, jogos, internet, além, claro, aqueles que estão envolvidos de alguma forma por drogas lícitas e ilícitas. É um privilégio a gente poder estar junto, a gente conversar e a gente contribuir de alguma forma para que você tenha libertação, para que você ajude as pessoas, tá bom? Você pode salvar o número da Esperança, o 12982000062. Vou falar mais devagar. Fala de novo e devagar. 12982000062. Apareceu aqui, ó, tá? Esse é o número da Esperança, só escreve Livre do Vício, você já recebe esse estudo. Ou eu vi que estava o QR Code antes na tela, ó. Ou você abre a câmera do seu celular e abre aqui no QR Code, tá bom? Na câmera vai aparecer um códigozinho, assim, um linkzinho amarelinho, aí você clicou, já abre o estudo, tá bom? Material à sua disposição para que a bênção da libertação alcance a sua casa e você também contribua, você ajude as pessoas. Vamos orar para a nossa conversa de hoje, palavras, momento correto, o que dizer para aquela pessoa que está sofrendo, quer se libertar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos, para conversarmos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, famílias que querem ajudar, comunidades que querem ajudar, e pessoas que estão nos assistindo que querem ser ajudados. Por favor, Pai, que a nossa conversa, que os textos citados contribuam nesse processo de salvação, de libertação em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Esse é um tema que particularmente, quando a gente vai falar de habilidade para falar, né, é um tema que eu gosto, porque ele se aplica a todas as áreas da vida. E
de uma forma muito especial a áreas que estão ligadas no momento que você precisa ajudar alguém, né? Em qualquer contexto, né? Às vezes você vai fazer uma visita, um contexto de sofrimento, e falta às vezes um pouquinho de habilidade, sabe? E a gente deveria pensar um pouquinho mais. E nessas horas, talvez seguir o conselho bíblico, que a gente seja pronto para ouvir e lento para falar. Conselho de Tiago, eu acho que é um texto que eu devo citar aqui para você. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto, rápido, é a palavra originalmente usada, para ouvir. E lento, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a gente carece dessa habilidade numa sociedade que fala muito e ouve pouco. E o caminho de restauração está num ouvido atento. Quando alguém que nós amamos está preso num vício, é natural a gente sentir medo, é natural a gente sentir raiva, é natural a gente sentir tristeza, é natural a gente sentir frustração. E diante desse cenário, as emoções estão envolvidas, né? E muitas vezes essas emoções, elas aparecem nas palavras. E quando as palavras estão envolvidas com as emoções, a tendência é uma perda de lucidez. Por isso a gente deveria refletir. E nessa perda de lucidez, a gente pode dizer o que não deveria dizer. A gente pode dizer uma palavra que não é aquele momento, não é aquela hora, não é dessa forma que deve acontecer. Por exemplo, né? Vamos dar exemplos aqui. Você não pensa na família, você vai destruir sua vida. Se quisesse parar, já teria parado. Quantas vezes você vai prometer a mesma coisa? Perceba o conjunto dessas frases. Pense bem. Não pensa na família. E aí a gente tem que resgatar o conceito de vício que a gente deu lá. O indivíduo está sendo controlado pelo vício. Então, a sua capacidade de reflexão, a sua capacidade de discernimento está reduzida. Ele pode até ter momentos de culpabilidade, mas a sua capacidade de nortear, né, de dizer assim, não, é isso que eu tenho que fazer, está reduzido, porque ele está sendo controlado pelo vício. E aí essas são frases que, não estou dizendo que elas não são verdadeiras, mas elas não são assimiladas. E aí é como se você estivesse falando para o vento, né? Nenhuma delas você vai destruir a vida, né? Então o controle do vício trouxe menos percepções. Então essas frases, elas não terão efeito. Essas frases nascem da dor, mas elas não vão produzir nenhum tipo de transformação. E o que eu quero dizer para você, não quero ser insensível à sua dor, mas o que eu quero é que você reflita. Por que dizer isso? Não tem efeito positivo nenhum. Porque quem está preso no vício normalmente já carrega uma carga enorme de culpa, vergonha e de fracasso. E de menos percepções ou percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por isso, é importante saber como falar um assunto. Um assunto que, queridos, é tão sério, né? E como que eu vou fazer isso sem ferir ainda mais quem está sofrendo? E eu vou dizer, esse é um caminho, o uso correto das palavras é um caminho de autocontrole, é um caminho de domínio próprio. Eu tenho certeza
que você já teve vontade de dizer algumas coisas, mas em determinada situação você teve domínio próprio e não falou isso, porque você fez reflexões. Esse não é o ambiente adequado. E por que, às vezes, com aqueles que nós mais precisamos ter atenção, nós menos temos domínio próprio, menos temos controle? E você lembra, o domínio próprio está dentro do fruto do Espírito, é um dos gomos, né? Usando a linguagem lá, o fruto tem vários gomos, o domínio próprio está lá. E eu acredito na ação do Espírito Santo, nos dando lucidez na maneira como nós vamos manifestar, vamos falar. O Espírito Santo nos dá total lucidez. Mas para isso, eu preciso ter controle sobre as minhas emoções, porque envolvido pelas emoções, a tendência é ferir, a tendência é machucar quem está precisando de ajuda. Quem luta contra um vício, queridos, precisa ouvir verdade, entender que existe um problema, precisa reconhecer as consequências, mas para isso, né, eu preciso ter habilidade para que não seja feito, né, com humilhação. Eu posso fazer isso sem humilhação. Eu posso fazer isso sem ataques e sem desprezo, sem desvalorizar, sabe? Ao mesmo tempo em que eu não estou minimizando a consequência e o que está envolvido por trás. Você entende a necessidade do equilíbrio? Dizer a verdade, estar ali ao lado, tentar expor as consequências, me colocar à disposição para procurar ajuda, fazer isso sem humilhar, sem desvalorizar, porque naturalmente isso está acontecendo. E quando a gente olha isso dentro da perspectiva da luta entre o bem e o mal, porque a gente tem que entender que isso é uma luta espiritual também. Houve um envolvimento, esse é um problema físico, esse é um problema emocional, existe uma dor por trás, mas existe uma luta entre o bem e o mal, e o mal usa estratégias de todas as formas para viciar. Ou você acha que as coisas são produzidas para divertir? Não, é uma estratégia do mal. Eu já citei aqui, e quase não citei nessa temporada, o vício dos jogos, por exemplo, as bets. Isso é feito para viciar. O que você acha que é por trás? Interesses econômicos. É uma ação do mal para que o indivíduo seja envolvido. Eu tenho que ter essa percepção. E se o inimigo usa isso para destruir, porque todo vício vem como destruição, para desfigurar no homem a imagem de Deus, se o indivíduo faz isso, se o inimigo faz isso, eu tenho que entender que eu não sou chamado para humilhar e colocar essa pessoa com a imagem ainda mais destruída. Mas eu sou chamado, nós somos chamados para ajudar, para dar para a pessoa o valor que ela perdeu ou ela está perdendo. Entende a perspectiva? Palavras que deem vida. Porque você sabe que as palavras podem ser benditas ou malditas. Benditas, que deem vida, que abençoem, ou malditas, que destruem, que amaldiçoem. Palavras podem ser ditas corretamente ou incorretamente. Não dentro de uma análise linguística, não. Estou falando de vida. Porque palavras dão vida. Mas palavras também matam. E o que menos uma pessoa precisa neste momento é palavras que vão destruir. O vício já está destruindo. A verdade transforma, mas quando ela vem acompanhada de amor. Qualquer verdade expressa, se você está amando, se isso está expresso no texto,
se isso está expresso na sua fala, está expresso no conjunto apresentado, tenha certeza, você vai dar vida. Paulo, na carta aos Efésios, o capítulo 4, ele vai... Eu abro aqui a minha Bíblia, o texto está na sua tela. Diante dos vários conselhos da igreja de Éfeso, o capítulo 4 e o verso 29, ele vai dizer, e eu leio aqui na minha Bíblia, capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E o verso seguinte vai dizer assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. E aí ele vai dizer no capítulo 5, que o verso que está na sequência, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Perceba que o contexto desse texto é uma vida transformada. O contexto desse texto, quando ele está dizendo que não saia de vocês nenhuma palavra suja, torpe, mas unicamente aquele que for para edificação, conforme a necessidade, está dentro de um coração que imita o Senhor. Um coração que talvez esteja cansado, um coração que talvez esteja fatigado, um coração que está machucado, um coração que está ferido, exausto, como nós conversamos ontem. Talvez você sempre fez tudo, você procurou fazer o melhor e agora você vê aquele que é uma pessoa que você ama envolvida, presa por um vício. Mas, querido, não justifica nossas palavras, suas palavras, serem palavras que vão destruir. Porque se o Senhor estiver no nosso coração, essas palavras serão controladas e elas serão cheias de graça e são palavras para edificação, palavras que vão dar vida. Quando alguém começa a acreditar que não tem valor ou solução, a motivação para mudar costuma diminuir ainda mais. Por isso, dizer que não há solução, você não tem jeito, você, como mencionamos antes, você sempre faz as mesmas promessas. Lembra o que nós conversamos semana passada, se você está acompanhando o programa? A possibilidade da recaída existe. A possibilidade de retornar, de retroceder existe. Mas nós estamos ali para ajudar. E Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós vamos amar do jeito que Cristo amou, que se entregou. E isso começa com as nossas palavras. Interceda, ame, diga a possibilidade em Cristo, oriente, dê caminhos, diga estou do lado, vamos procurar ajuda. Você não está sozinho. Quando você expressar isso, haverá, com certeza, a transformação. Em João capítulo 8, nós encontramos a história da mulher surpreendida em adultério. Jesus não fingiu que o pecado não existia. A gente não vai fingir. A gente não deve fazer de conta. A gente não deve. Jesus não fingiu, ele foi claro. Mas ele fez o quê com essa mulher? Ele não participou da condenação pública. Primeiro ele protegeu aquela mulher da humilhação. Depois falou sobre mudança. Vai e não peques mais. Onde estão aqueles que te condenaram? Todos se foram.
E é isso que essas pessoas precisam. A sociedade já vai se encarregar de destruir. O rótulo social, o desprezo vai ser natural. Isso nós não precisamos fazer. Não devemos fazer como indivíduos, não devemos fazer como família, não devemos fazer como comunidade religiosa. E nós temos a tendência, queridos, nós temos a tendência de seguir o mesmo caminho. O caminho do rótulo, o caminho do desprezo, o caminho da destruição. E quando a gente vai para o Evangelho, nós não encontramos isso no Evangelho. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos um Deus que acolhe, um Deus que busca aqueles que a sociedade desprezou. Aquele que está preso pelo vício, o Evangelho se apresenta como libertador. E o Senhor nos chama dessa forma. Essas pessoas não precisam de mais um reforço para aquilo que elas já recebem. Essas pessoas não precisam de um olhar ou de uma palavra de desprezo e de condenação. Aquele que está preso pelo vício precisa, através do nosso olhar, o amor. Precisa, através das nossas palavras, a esperança de que a situação que ele está vivendo pode ser transformada pelo poder do Senhor. Se eu estou falando para você neste momento, meu querido telespectador, que carrega esse rótulo, que tem lutado anos para abandonar o vício, eu digo para você, há esperança. O Senhor Jesus ama você, o Senhor Jesus morreu por você. O seu valor não é o que foi imposto pelo vício que te aprisiona. O seu valor é a liberdade expressa na cruz do Calvário, no sangue derramado por Jesus Cristo. Não esqueça disso, jamais. E nós somos chamados exatamente para isso. O Senhor protege e o Senhor acolhe. Antes de confrontar, Ele acolheu. Antes de corrigir, Ele a tratou com dignidade. Pessoas que estão presas pelos vícios precisam do resgate da dignidade. E nós somos chamados para isso. Muitas vezes nós queremos corrigir alguém sem antes demonstrar amor, mas as pessoas machucadas costumam ouvir melhor quando elas sabem que são amadas, sabem que pode contar com a gente. Algumas frases costumam abrir portas para conversas mais saudáveis. Eu acho que vale a pena você anotar essas frases. Estou preocupado com você, eu gostaria de te ajudar. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Vamos procurar ajuda juntos. Olha como essas frases podem contribuir para aquele que está lutando. Todas essas frases têm uma coisa em comum: você não está só, eu estou do seu lado. Perceber que essas frases unem duas coisas: amor e responsabilidade. Eu estou com você. Você não está sendo condescendente com o erro dele, não. Você está dizendo, eu estou com você para que essa situação mude. Elas não negam o problema, mas elas não retiram a esperança, não humilham, não desvalorizam, não afundam ainda mais aquele que já foi imerso na dor, na culpa. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em falar que nós esquecemos de ouvir. Muitas pessoas presas pelo vício, elas precisam ser ouvidas. E esse é um desafio que nós temos. Na sociedade, como eu mencionei, que fala muito e ouve pouco, nós somos chamados a ouvir. E eu gosto sempre de pensar nisso. Quem fala muito tem a tendência de ouvir pouco. E de observar, sabe?
porque junto com o silêncio, com a escuta acolhedora, atenta, vem a observação, porque você sabe que por trás das palavras, por trás daquele que confessa, por trás daquele que conta a sua dor, existem expressões, e essas expressões falam muito. Ouça a experiência da pessoa, sua história, sua dor, antes de agir com julgamento. Nesse não é o nosso papel. É raro alguém perguntar: como você está se sentindo? O que eu posso fazer para te ajudar? O que está sendo mais difícil para você? É raro. É raro a gente perguntar: o que você está sentindo agora? E nós precisamos fazer isso, escutar. Não resolve tudo, queridos, a gente sabe disso. Mas cria um ambiente onde a verdade pode ser recebida com menos resistência. Esse é o objetivo. E quem luta contra o vício já enfrenta batalhas dentro da própria mente todos os dias. Por isso, as nossas palavras, elas podem funcionar de duas maneiras. Elas podem aumentar o peso que a pessoa já carrega, ou podem ajudar essa pessoa a encontrar coragem para buscar ajuda. Quando a gente diz: eu estou do seu lado, nem sempre a gente vai saber dizer o que a gente precisa dizer, mas a gente pode pedir mais sabedoria para que as nossas palavras sejam instrumentos da verdade, da graça e da restauração. Nem sempre, às vezes é melhor até não falar. Mas se a gente falar, que a conversa seja cheia de amor. Porque uma conversa cheia de amor pode ser o começo de uma grande mudança. E eu termino com o texto de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Vamos orar. Senhor, pelo poder do Espírito, tempere as nossas palavras para aquelas pessoas que precisam de ajuda para se libertarem do vício. Por favor, nos ajude, nos dê lucidez e que as nossas palavras edifiquem, deem graça, gerem esperança no coração daquele que sofre. Nos dê controle. E se a gente não souber o que dizer, que a gente tenha um olhar acolhedor, um silêncio que mostra que a gente ama. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa. E a gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica.